Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Oi, Ordalian, seja muito bem-vinda, bem-vinda a todos e a todas. Fico muito feliz que vocês todas estejam aqui e a gente vai falar de um assunto que eu amo de paixão falar, que são os nossos talentos, que são os nossos pontos fortes. Então, seja muitíssimo, muitíssimo bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Aqui no meu canal eu ensino profissionais insatisfeitas a trabalharem com o que amam. E aqui no meu canal a gente sempre tem vários conteúdos sobre talentos, sobre como que a gente consegue dar os primeiros passos para a gente começar a trabalhar com o que a gente ama. Bom, então, meu nome é Annelise Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira e também sou mentora da Gallup, que é uma referência mundial em desenvolvimento profissional. A Gallup, ela tem mais de 50 anos de pesquisa, assim, com muita base científica na metodologia, por isso que eu sou mentora e acredito muito na metodologia da Gallup e também por isso é que eu gosto tanto de falar dos pontos fortes e talentos, porque é baseada na psicologia positiva e também na Gallup, faz parte da psicologia de pontos fortes. Então, o tema de hoje é como identificar os seus pontos fortes para trabalhar com o que ama. Então, essa live é para você, assim, que você acha que você não tem talento absolutamente nenhum. Você já tentou um monte de coisa, mas não tem nenhum talento. Por exemplo, você já fez várias coisas e acha que não é boa. E de repente nem fez muita coisa, mas porque você já parte do princípio que você já não é boa em nada. Por exemplo, você já tentou alguns trabalhos, mas não encontrou aquilo que faz os seus olhos brilharem, aquilo que realmente você sente paixão em fazer, sabe? Então, é essa. Por exemplo, uma questão bastante importante aqui é se você está fazendo um monte de cursos, buscando um monte de cursos, especializações e títulos para descobrir o que você ama. Então, se você está fazendo isso, você está assim totalmente no caminho errado e eu vou te dar a solução hoje. Bom, eu queria começar com uma pergunta assim. Se, por exemplo, se você não é muito boa em falar em público, você acha que não se comunica muito bem, você acha que não é muito boa em tecnologia, porque, por exemplo, você é muito boa em mexer com planilha, você não é muito boa de trabalhar com alguns tudo que é digital, assim, parece que é uma dificuldade para você e parece que é quase que um parto, porque assim, você não tem essa facilidade para você trabalhar com tecnologia, com Excel, com planilhas, ou de repente você não é muito bom em comunicação, por exemplo. O que você faz? Primeira coisa que você faz. Eu tenho certeza, já nem vou perguntar mais porque eu já sei a resposta, tá bom? Aquela professora assim que assim já pergunta e já responde. Mas eu tenho certeza que você vai focar nisso que você não é boa. Mas se você, por exemplo, você for muito boa, por exemplo, em escrever, muito boa em design, é muito boa, por exemplo, em organizar ideias, você é muito boa, por exemplo, em preparar trabalhos, você também é muito boa em conversar com pessoas, ter bons relacionamentos com pessoas, para você motivar as pessoas. Mas você não é muito bom em Excel e você também não é muito boa também em falar em público. Provavelmente você vai focar no que você não é muito boa. E por que eu sei disso? Porque eu também fiz isso a vida inteira. Por exemplo, acho que vários de vocês aqui já me ouviram falar que, por exemplo, quando eu vim aqui pro Canadá, eu fiz a última transição de carreira, mudança de carreira, quando eu tinha 43 anos. Então, assim, eu eu já assim, sabia que tinha. Eu não sabia muito bem dos talentos, mas eu sabia que eu tinha muito talento para línguas, por exemplo. Eu, com 19 anos, eu aprendi japonês, comecei a aprender japonês, e depois de 20 anos eu consegui escrever minha tese de doutorado, já estava dando aula em japonês, eu sou socióloga, então já tinha um PhD em sociologia, já tinha escrito inclusive um livro. Então, assim, línguas para mim não era problema. Eu era tradutora também, tradutora intérprete de português, japonês, espanhol, e depois que eu vim pra cá eu aprendi melhor inglês. E aí, quando eu vim pra cá, como eu não achava que
que tecnologia, que ciências de dados, que computação estava no auge e está no auge. Então eu resolvi fazer ciências de dados, que é um curso que está muito em alta agora, porque nós geramos muito tipo de dados. Então, o que eu fiz? Eu foquei no que o mercado estava em alta, eu foquei no salário que pagava bem e foquei nas minhas fraquezas. Por quê? Eu achava que focando nas minhas fraquezas, focando que eu não era muito boa, eu achava que eu ia ser aquela profissional imbatível, isto é, eu era muito boa em análise de dados, eu era muito boa em comunicação, eu era muito boa em organizar ideias, mas programação, estatística, fazer modelos estatísticos, ficar só programando na unha, como a gente fala, eu seria a profissional e que eu teria, assim, muitas ofertas de emprego para mim. E claro que, assim, se eu tivesse talento para aquilo, poderia ser. Mas aí, o que eu foquei no que eu não sabia, o que não tinha. Então, o que aconteceu? Eu, assim, e como é que eu descobri que o meu talento, que eu estava focando em talento errado? Estava focando em talento errado porque eu estava, assim, por exemplo, para eu começar a programar era muito difícil. Assim, se for comparado uma pessoa que com os meus colegas de classe, por exemplo, eu demorava 1 hora para resolver um exercício, enquanto que o meu coleguinha assim de classe demorava 15 minutos, 30 minutos, era assim rapidinho. Para entender o processo, para mim era muito difícil. Estatística quase que foi um parto, porque eu não sabia se estavam falando inglês, japonês, inglês, português, enfim, era muito difícil para eu entender. E aí, o que eu entendi? Eu não tinha talento para estatística, não tinha talento para programação, mas, e como eu não era muito boa, e não sou ainda muito boa em estatística e programação, eu achava que naquela época se eu estudasse, eu conseguiria ser melhor. Então, eu tenho quase certeza assim que se você está fazendo vários cursos, tentando fazer essa mudança de carreira e não está conseguindo, é porque você está tentando primeiro melhorar suas fraquezas, segundo, porque quando a gente acha que tem que mudar de carreira, a gente tem que ficar estudando muito, e mais uma certificação não é necessariamente o que te vai levar a uma carreira de satisfação, a trabalhar com o que ama. E então, a conclusão, por exemplo, que eu cheguei, a recomendação que eu faço, é que você, assim, não foque no mercado, não foque nessas organizações, nessas profissões que estão pagando bem, mas sim foque em você primeiro. E porque a gente não foi educada pra gente começar a focar na gente mesmo, no que a gente gosta, no que a gente é boa em fazer. Quando a gente consegue descobrir o que a gente é boa em fazer, o que a gente gosta, não sei se é automaticamente, mas a probabilidade de você encontrar uma profissão, uma missão, isto é, algo que você consiga, o mercado consiga te pagar, isto é, o mundo consiga te pagar, é muito maior. Então a gente consegue ter uma missão aí, né? Porque é o que eu gosto de fazer, o que eu faço de melhor e o que o mundo pode me pagar. Então, esse é a primeira assim, dica que eu te dou aqui. Então, por exemplo, se você estiver focando nas suas fraquezas, se você só tá fazendo contenção de danos. E não é fazendo contenção de danos que você vai começar ou vai conseguir trabalhar com o que você ama. Então, o que então você precisa fazer? Então, a chave para desenvolver um genuíno talento é identificar os seus talentos dominantes, os talentos mais importantes, e depois ir aperfeiçoando esses talentos. E, então, assim, se você foca nas suas fraquezas, foca no que você não é boa, e eu também fiz isso, quase que o mundo inteiro é assim também. Por exemplo, a Gallup, ela fez uma pesquisa perguntando assim para as pessoas: o que você acha que vai ajudar melhor no seu sucesso profissional? Focando nos seus pontos fortes ou focando nas suas fraquezas? Por exemplo, olha, nos Estados Unidos, que assim é onde nasceu a psicologia positiva, 41% apenas disseram assim que
Desculpa, 41% era o foco na força, no que você é bom. E 59% nas fraquezas, olha só. E o país que teve mais números de foco na fraqueza, foi 76%, é o Japão. Isto é, o que eles estão querendo dizer com isso? Que assim, eles acreditam que se a gente melhorar nossas fraquezas, isto é, melhorar o que a gente não é boa, é que a gente vai conseguir um desempenho melhor, o que a gente vai conseguir um resultado melhor. E isso foi provado que não é verdade. Então, e por quê? Por exemplo, após 50 anos de pesquisa, a Gallup, ela descobriu que quando você foca nos seus talentos, foca nos seus pontos fortes, você tem três vezes mais propensão de ter uma excelente qualidade de vida. Você consegue ter mais qualidade de vida, porque quando você foca nos seus talentos, foca nos seus pontos fortes, você consegue ser mais produtiva e as pesquisas também falam que quanto mais produtiva você é, mais qualidade de vida você tem também, porque nós seres humanos, nós nascemos para fazer algo para nós e para outras pessoas, para servir e ser servida. Então, quando você consegue aumentar essa produtividade para você e para a empresa, você consegue ter essa satisfação, você consegue ter essa produtividade. Então, por isso é que foi constatado que quando você foca nos seus talentos, você tem 3 vezes mais qualidade de vida. Por exemplo, quando as empresas, as organizações focam nos talentos dos seus funcionários, eles têm 6 vezes mais propensão de estar engajado no trabalho. Então, por exemplo, quando você está no seu trabalho, que você sabe que o seu chefe está focando, está direcionando, que presta atenção no que você faz de melhor, eu tenho certeza que você estaria mais engajada, que você estaria mais animada para fazer o trabalho. Então, por isso que focar no que você é boa, no que você faz naturalmente bem, é importante para a empresa e para você. E o que é sensacional de tudo isso é que realmente é um ganha-ganha. Você ganha, a empresa também. Então, por isso é que, se a gente vai mudar de carreira, mudar de profissão, a gente precisa fazer esse focar no que a gente é bom e não no que a gente nas nossas fraquezas. Isso que tem que ficar bem claro pra gente aqui. E aí, me perguntam sempre, então, o que afinal é um talento? Talento é é tudo que vem naturalmente pra você. É um pensamento, é um sentimento, é um comportamento natural, que mesmo que você não queira, já sai. Por exemplo, assim, você entra num avião, ou entra no ônibus, ou está no ponto de ônibus esperando um ônibus, ou na fila do supermercado, você começa a conversar com pessoas, você começa a puxar papo com as pessoas, porque é um talento que vem natural para você estar querendo comunicar com os outros. Uma outra coisa para você descobrir, quando você vai numa festa, você sai dessa festa com muita energia, ou estar com muitas pessoas drena a sua energia. São situações para você poder identificar, são pistas para você identificar se existe aí um talento ou não. Por exemplo, quando você vai organizar a sua casa, organizar o seu guarda-roupa, você gosta de organizar, por exemplo, por cores, organizar, por exemplo, por tamanho. Você tem uma lógica na sua organização e você gosta de seguir isso, e mesmo que você não quisesse fazer, você faz isso naturalmente. Mesmo que você não quisesse conversar com as pessoas, você não faz isso, você faz isso naturalmente. Então, por isso que o talento, ele assim, é um dom que você tem, você já nasceu com ele, você tem ele lá. Agora, como é que a gente consegue transformar esse talento num ponto forte, isto é, num resultado positivo? Porque o talento, ele é um dom, como eu te disse. Agora, como é que eu consigo transformar esse dom em um mérito, alguma coisa positiva, alguma coisa que dá resultado para mim e para o mundo? Investindo nesses talentos que você tem aqui. Então, por exemplo, no meu caso lá, que eu estava contando a minha história, eu sei que se eu investir, atualmente eu sei falar 4 línguas, mas se eu investir na minha 5ª língua, é bem provável que eu consiga, com bastante maestria, com bastante fluência, aprender a minha 5ª língua. Por quê? Eu fui mostrando para mim, entendendo que línguas é algo fácil para mim. Agora, se eu investir em programação, eu vou conseguir esse mesmo resultado? Eu tenho certeza que não. Então, por isso que eu quero que você pense aqui, quais são as habilidades que você
faz naturalmente, e que é por isso que depois dessa live aqui, você que tá aqui, você entra lá no link da minha bio, inscreve na jornada, descubra os seus talentos para trabalhar com o que ama, entra para o grupo de WhatsApp que eu vou entregar para você um PDF para você começar a identificar, que tem 5 dicas para você identificar os seus talentos. Então entra lá que eu vou logo em seguida, eu já vou disponibilizar para você, tá bom? Por quê? Isso é importante, porque a gente começa a observar também os nossos talentos, que eles não são fáceis de ser reconhecidos. Porque assim, é tão natural, que você não sabe que é um talento. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo de um aluno que ele era muito bom em programação, ao contrário de mim. E aí, ele era tão bom em não só em programação, mas arrumar o computador. Quando tinha algum problema no computador de alguém, sempre tinha um vizinho, sempre tinha um amigo que vinha para ele para pedir ajuda. E a resolução de problemas tecnológicos vinha tão natural para ele que ele achava que baixava o Espírito Santo nele de tão natural que ele conseguia aprender programação, vários tipos de programação que existem, que vinha tão fácil para ele que ele achava que vinha o Espírito Santo, mas não é nada disso. Ele descobriu os talentos dele, que era a programação, é resolver problemas através da tecnologia. Então, olha só que interessante. Então, por isso que o talento ele vem, é tão natural que você não consegue perceber. E qual que é o nosso trabalho aqui? Qual que eu faço no meu curso? Logo em seguida que os alunos entram, fazer o teste, a avaliação de pontos fortes da Gallup. Por quê? É um teste baseado em metodologia científica que funcionou para mim, funcionou para os meus alunos, e por isso que é tão importante assim fazer o teste. E então aí deixa eu te explicar mais um exemplo de uma pesquisa científica feita pela Universidade de Nebraska, para você entender, porque assim, eu preciso que você internalize que a chave, o segredo é focar nesses talentos. E olha só que interessante. Então eles quiseram descobrir se realmente o que a Gallup fala realmente tem embasamento. E a Universidade de Nebraska, ele pegou um grupo de alunos e separou um grupo de alunos em alunos que tinham uma leitura média e alunos que tinham uma leitura um pouquinho acima da média. Então, por exemplo, eles fizeram um teste. Os alunos médios, eles liam 90 palavras por minuto. Os alunos excepcionais, eles liam 150 palavras por minuto. E aí, eles deram um curso de leitura dinâmica para esses dois grupos. E aí, o aluno médio, que lia 90 palavras por minuto, passou a ler 150 palavras por minuto. Mas o aluno que já era excepcional, que já lia 150 palavras por minuto, após o curso de leitura dinâmica, passou a ler 2.900 palavras por minuto. Então perceba que esses alunos excepcionais, eles já eram bons. E aí eles fizeram um curso de leitura dinâmica, então saiu de 150 palavras para 2.900 palavras. Veja só que como que é importante você focar no que você é bom. Então, lembra lá que se você não é bom em planilha, em Excel, em falar em público, deixe isso com uma outra pessoa. Foque no que você é boa. Você é boa em organização? Foque mais em organização. Você é boa em relacionamento? Você é boa em algo que teve um resultado positivo, tanto pessoal quanto profissional? Você precisa focar nisso, que essa é a sua chave para você ter o seu sucesso, para você ter o seu melhor desempenho na sua carreira e também na sua vida profissional. Então, eu estou querendo te mostrar aqui como que é tão importante você estar focando nos seus talentos. Porque se você não foca nos seus talentos, se você foca nas fraquezas, como nós fomos educadas, como você e eu, nós fomos educadas a focar nas nossas fraquezas, a gente vai gastar tempo, dinheiro, energia, e a gente vai ser medíocre, isto é,
Medíocre é uma palavra muito forte, eu sei que é muito forte porque é, tem uma conotação negativa, mas eu digo medíocre porque você vai ser só mediana e você não vai ter satisfação. Sabe aquela água morna que não tá nem fria e não quente? E você fica, sabe, não fede nem cheira. É aquilo lá. Então ninguém quer ser mediano. Então, assim, claro que a gente também não quer ser abaixo da média. A gente quer ser o nosso melhor. Eu tenho certeza que quando você consegue dar o seu melhor, você consegue realmente sentir essa energia, e as pesquisas já também falaram isso pra gente, eu te mostrei aqui. E aí, sabe o que eu digo, minha gente? Que se nós já temos resultado fazendo o que a gente não gosta, não usando os nossos talentos, imagine só se você foca nos seus talentos, tendo o esforço, a disciplina, a determinação que você tem atualmente e que você foi desenvolvendo ao longo do tempo, porque isso também é um talento que pode ser desenvolvido, quanto resultado positivo, quanta qualidade de vida, felicidade e satisfação que você vai ter. Então, eu acho que eu não preciso nem te falar, deixa eu arrumar aqui a minha câmera, e eu acho que eu não preciso nem te falar o quanto você precisa estar focando nesses seus talentos que você tem aqui. E aí, de novo, como é que eu transformo em pontos fortes? A diferença maior. Tem um cabelinho aqui. A diferença maior de um talento para um ponto forte é que um talento é tudo que vem naturalmente para você, uma emoção, um sentimento, um comportamento que vem naturalmente, que produz um resultado, algo produtivo. Agora, o talento é quando você consegue fazer alguma atividade, algum trabalho de uma forma consistente e que tem quase que um resultado excelente, um resultado de sucesso. E como é que você descobre os seus talentos? Bom, primeiro, identificando, você tem várias formas. Eu acho que a maneira mais rápida e efetiva é usando a metodologia da Gallup, porque eu sou mentora da Gallup, que tem embasamento em ciência. O mais sensacional da Gallup, que assim, eles têm um instituto de pesquisa que tem antropólogos, sociólogos, economistas, analistas, estatísticos, querendo descobrir através de dados o comportamento humano. Então, por isso que eu confio tanto. Eu fui pesquisadora por muitos anos, então eu fui pesquisando várias ferramentas, várias metodologias, e a metodologia que eu realmente confio, porque eu fui pesquisadora, eu fui acadêmica também, é a metodologia da Gallup, porque funcionou para mim e funcionou para os meus alunos. Então, para você descobrir os seus talentos, é fazendo a pesquisa, o teste da Gallup através de uma avaliação da Gallup. Então, assim, nessa avaliação é bem interessante que já são 27 milhões de pessoas no mundo inteiro que fizeram essa avaliação. No Brasil, são mais ou menos 200 mil pessoas. Infelizmente, aí no Brasil não é tão conhecida assim. Mas o que eu sempre. Só que assim, uma coisa bastante importante que a gente precisa dizer, que eu preciso dizer aqui, que as pessoas acham que só fazendo o teste já resolveu a situação e já descobriu os seus talentos. Você consegue descobrir, isto é, você consegue identificar. Mas você precisa valorizar, você precisa usar no seu dia a dia, que é tão importante também. E eu digo assim que você fazer o teste é como você ter uma Ferrari na garagem, mas não ter uma carteira de motorista. Então, isto é, você tem um talento, tem um potencial muito grande, você identificou esse potencial, mas você não sabe direcionar. Para isso que você precisa de uma mentoria, para isso que você precisa ser direcionada por uma mentora da Gallup, porque nós somos educadas, desenvolvidas para isso exatamente. Então, por exemplo, aqui no Instagram eu não tenho condições de colocar, mas, por exemplo, no meu YouTube, eu coloco todos os meus talentos. Meu primeiro talento é estudioso, isto é, aprendiz. Esse talento, ele me... Como é que eu ganho o dia? Uma pista para você descobrir se existe um talento aí ou não. Como é que você ganha o dia? Como é que você sente que o dia terminou bem e que você diz assim, missão cumprida? É quando eu aprendo alguma coisa nova, quando eu descubro alguma coisa nova, que é o meu talento estudioso. Eu gosto de aprender, eu gosto de entender as coisas. Então, e por exemplo, quando eu era criança, eu desde pequenininha, assim, eu fazia com meus amiguinhos, a gente brincava de professor e aluno, não sei se você fazia essa brincadeira. E que eu era professora, eu não lembro o que eu ensinava, e fazia meus amiguinhos
ouvirem o que eu tinha que falar, por exemplo. Então você consegue perceber esse tipo de talento também quando você era criança, quando você era adolescente. Por exemplo, eu tenho um talento chamado realização. Esse talento chamado realização, eu fico muito, eu tenho quase que uma obsessão em terminar coisas, eu gosto de terminar coisas. E como que eu fui descobrindo que eu terminava coisas? Por exemplo, num grupo de pessoas que estavam fazendo o curso de doutorado, eu fui uma das poucas pessoas que realmente terminou o curso e também conseguiu o título de PhD. E aí eu fui entendendo que à medida que eu fui vivendo, eu fui tendo resultado utilizando os meus talentos. Mas eu não tinha isso muito claro, eu não tinha isso muito direcionado. E a partir do momento que eu entendi os meus 5 talentos, e aí que eu faço o que faço hoje, eu ensino profissionais insatisfeitas a trabalharem com o que amam, que todos os dias eu utilizo os meus talentos. Todos os dias. É quase que incrível. Bom, é claro que assim, eu sinto satisfação, eu sinto felicidade, definitivamente, assim, quando você faz algo que está relacionado aos seus talentos, à sua missão, ao seu propósito. Pode ter perrengue, tem trocentos milhões de perrengue, viu? Porque vai ter. A vida é cheia de perrengues e problemas e a gente precisa ter esses problemas, inclusive, para crescer. Mas pelo menos a maior parte do tempo eu estou fazendo o que eu gosto. E é isso que eu quero que você busque aqui na nossa jornada, descubra os seus talentos, para descobrir, para você começar a trabalhar com o que você ama. De você, a maior parte do tempo, você estar fazendo o que você ama. E que os perrengues vão acontecer e faz parte da maturidade, faz parte inclusive da inteligência emocional, para você entender que esses problemas, eles são inerentes à vida, e se eles não tivessem esses problemas, a gente não cresceria. Um bom exemplo que eu dou é da pérola, né? A pérola, ela só consegue transformar-se em uma pérola quando ela tem um grãozinho lá de areia que faz com que ela comece a trabalhar de forma que ela consiga se transformar numa grande pérola, uma pérola linda e maravilhosa. E assim os problemas da gente. Então, como é que a gente interpreta esses problemas também? Faz parte também dos nossos talentos, mas também faz parte da nossa maturidade para entendendo que esses talentos podem levar para o nosso potencial maior aqui pra gente. E aí eu sempre digo assim, mas quais que são, além de todos esses benefícios, pra gente entender o talento, assim que eu digo assim que quando eu terminei a minha certificação da Gallup, e quando eu descobri os meus talentos, quando eu contratei um coach de carreira pra me ajudar aqui no Canadá, e aí eu fiz o teste. Mas depois eu descobri que esse teste era realmente sensacional, era realmente maravilhoso. Aí eu resolvi fazer a certificação. Quando eu terminei de fazer a certificação, eu descobri assim para mim que são 3 benefícios. O primeiro dele é que ele é revelador, porque revela o nosso potencial, o que a gente tem aqui de dentro. Você não precisa buscar lá fora, porque a gente tem aqui dentro da gente e dentro do nosso cérebro um potencial imenso. E ele é transformador, porque você consegue enxergar uma pessoa que consegue mudar a sua vida através do seu potencial e de repente a vida de outras pessoas também. Por isso que eu digo que ele é muito transformador, porque você entende que esse potencial que você tem aqui, que ele revela, ele pode ser transformado em um ponto positivo, ele pode ser transformado em sucesso para você, independentemente do que seja a definição de sucesso, que eu acho que também é muito importante a gente definir aqui. E ele é libertador, porque você entende que você não precisa se comparar a ninguém, você não precisa ficar julgando ninguém, porque você entende que você tem os seus talentos, o outro tem o talento dele, e que a gente tá aqui para se ajudar nessa questão dos talentos, né? Então, assim, que você não precisa ter inveja do talento do outro, porque você tem talentos tão sensacionais quanto o outro.
Entendendo essa lógica, eu acho que dá um, assim, eu acho que realmente é isso, é revelador, transformador e libertador, porque às vezes a gente fica nessa luta de começar a trabalhar com o que a gente ama, descobrir o que a gente realmente faz de bom, e a gente começa a comparar com alguém. Você assiste um youtuber ou tem algum canal de alguém que você segue, você fica assim, ai meu Deus, eu nunca vou ser igual aquela pessoa, ou como é que aquela pessoa, assim, como é que essa pessoa faz tão bem? Eu nunca vou ser assim. Aí você começa a se comparar. E essa comparação, ela nunca deve ser com o outro, porque aqui no YouTube, aqui em todas as mídias sociais, você vê o que é bonito. Mesmo eu aqui, assim, eu tô colocando meu celular em cima de um vasinho. Então, assim, o que tá atrás, né, pra eu chegar até aqui, você não vê e nem eu vejo. Então, assim, se você que tem que comparar, você tem que comparar com o que você foi, por exemplo, um ano atrás, há 3 anos atrás, e é só e apenas. Não compare com outras pessoas, porque isso vai te deixar mal e essa não é o nosso objetivo aqui. E então, por exemplo, enquanto eu tô vendo que tem várias pessoas colocando algumas perguntas aqui, acho sensacional, porque é sua obrigação colocar todas as suas perguntas sobre talentos e pontos fortes, porque eu não quero que você saia dessa live com dúvidas sobre talentos e pontos fortes, combinado? E que você vai saber, principalmente que você sabe, entendendo que você tem um potencial, que é o mais importante, tá bom? E aí, tem várias pessoas que me mandam várias perguntas e que elas dizem assim, ah, Nelisa, mas eu consigo, será que eu consigo, a prática, será que, assim, tem um clichê, né, que a prática é a mãe da habilidade. E definitivamente não é. E parece até contraintuitivo, né? E por que que não é? Porque lembra lá daquele meu exemplo? Eu não sou boa em estatística e programação. E por mais que eu pratique, por mais que eu estude, eu vou chegar num resultado, é bem provável que eu chegue num resultado mediano e que seja quase que um parto. E que foi, eu tenho certeza que é, se eu começar a estudar estatística e programação. Então, para você, se, por exemplo, falar em público, você trabalhar com Excel, você trabalhar com tecnologia, com alguns aplicativos, é um parto e você sabe que não é uma coisa que vem naturalmente para você, não pratique, porque isso não vai levar à perfeição, não vai levar absolutamente a nada. E até eu digo para as minhas alunas, assim, quando elas começam a fazer o curso, parem de ficar comprando cursos online, parem de ficar atirando para todos os lados, porque você vai perder dinheiro e tempo e energia, que são 3 recursos que são assim mais escassos que você não pode perder nesse mundo, porque tempo não passa mais de dinheiro, dinheiro é tempo e tempo é dinheiro e também é energia, é foco. Então, o que você precisa? Se você quiser fazer um curso, você precisa entender quais são os seus talentos que você faz de bom. E aí a gente vai descobrir. O meu curso, eu vou falar um pouco mais do meu curso na nossa jornada, mas tem uma parte do curso que você vai entender quando que você vai fazer um curso online, quando que você vai fazer uma especialização. Será que é necessário eu fazer essa especialização ou não? É isso que vai se entender. Mas agora, por agora, se você está em dúvida porque tem Black Friday, porque está chegando o final de ano, porque eu preciso comprar um curso, você só vai gastar dinheiro à toa porque você está focando no que você não é boa, provavelmente. E segundo, que fazendo cursos online não vai chegar a nada, porque não é o que você é boa exatamente. Então, o que você precisa fazer? Primeiro entender isso, e para você começar a fazer isso, você precisa começar a identificar esses seus talentos. Bom, e aí, por exemplo, muitas pessoas me dizem assim, mas Annelisa, eu já fiz tantas coisas, eu acho que pra mim não vai funcionar, porque eu já trabalhei com tantas coisas na minha vida, e eu acho que tá muito tarde pra mim. Eu digo, assim, eu também tive esse mesmo problema, porque assim, toda a minha carreira profissional, eu tive 9 carreiras. E por que eu tive essas 9 carreiras? Porque eu nunca sabia o que eu estava buscando e atirando como vocês, achando que a profissão A, B ou C iria me trazer felicidade. Por exemplo, eu te disse que assim, eu era muito boa em línguas, eu comecei a ser intérprete, depois eu me transformei em tradutora. Eu odiava, me dava muito dinheiro, assim, não posso te dizer, mas eu odiava fazer esse trabalho. O que eu gosto de fazer é
línguas. Eu uso línguas para estudar, eu uso línguas para conversar com pessoas que eu gosto de fazer. Então, assim, mas trabalhar com línguas ou trabalhar para ensinar línguas não é o meu forte e não é o que eu quero fazer. Então, e por isso que assim, se você já fez várias coisas, agora a gente está na hora de focar. E, por exemplo, eu cheguei num ponto da minha vida que, quando eu estava pensando em fazer essa live, cheguei num ponto na minha vida que eu já tinha doutorado, já tinha pós-doutorado, e mesmo assim eu me sentia insatisfeita. Então, assim, teve um momento que eu chorei tanto, 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 porque eu tinha chegado num ponto que eu não tenho condições de estudar mais que isso. Todos os títulos, todas as certificações possíveis e imagináveis que eu poderia ter, eu tinha. Mas eu não conseguia me sentir satisfeita. Eu chorava. Teve uma vez assim que eu estava aqui no Canadá, eu chorei muito porque assim, eu não sabia realmente, assim, sabe quando você tá num beco sem saída, que você percebe que você não consegue fazer mais do que isso? Por isso que eu digo que os testes, a avaliação da Gallup e você descobrir o que você faz de bom, os seus talentos e focar nos seus talentos para você transformar em pontos fortes, é assim muito, 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 muito transformador, porque você consegue, você sabe onde focar, você sabe onde você pode praticar, o que você precisa estudar, e que, claro, isso é assim, só descobrir o talento é suficiente? Não, não é suficiente. Você ainda tem que continuar trabalhando, é uma coisa que eu diria que assim, é uma busca contínua, mas se você não começa identificando esses talentos, você nunca vai encontrar. Então, por isso que o curso ele começa com autoconsciência, porque assim, a gente precisa dessa autoconsciência, e os meus alunos, eles sempre me agradecem por entender essa autoconsciência de que eu preciso primeiro começar comigo, para depois começar com que tipo de profissão, com que tipo de mercado e focar no externo. Então a gente começa com isso conosco, né? E aí uma outra pergunta que me fazem muito, assim, que olha, Anelisa, eu me sinto velha demais para descobrir o meu talento. Será que é tarde demais para descobrir os meus talentos? Olha, eu já passei dos 50, já passei dos 40, passei dos 50, passei dos 60. Será que ainda eu consigo buscar os meus talentos? Definitivamente sim. Eu tenho uma aluna que ela tem 63 anos. E aí é tão lindo, gente, a gente descobrir assim, é quase que um renascer, sabe? Porque aconteceu comigo e aconteceu com essa minha aluna também. Que ela vai descobrindo os pequenos talentos dela, que ela foi descobrindo que esses talentos foram se transformando em pontos fortes através de alguns resultados que ela teve. E você ter essa percepção de que tem esse potencial enorme aí dentro de você, ele é revelador, transformador e libertador realmente. Então, por exemplo, se essa minha aluna está conseguindo, ela tem 63 anos, então se você tem 40 ou 50, você consegue. Agora, eu estou dizendo que não é uma coisa mais simples do mundo? Não é uma coisa mais simples do mundo. Mas se você quiser isso, você consegue através de uma metodologia, através de uma estratégia. Porque o que eu sempre digo aqui é que, assim, qual que é a diferença de um vencedor para um perdedor? Ambos têm a meta de ganhar. Mas por que um vence e outro perde? Porque um teve uma estratégia, porque um teve um sistema, porque um focou no processo que precisaria ser feito para buscar a meta. E a outra pessoa só focou na meta. E focar só na meta não é o que vai te levar o que você quer. Você precisa ter essa estratégia que você vai economizar dinheiro e tempo, que são coisas assim essenciais e importantes na vida. Dinheiro, tempo e energia, eu sempre digo. Uma outra dúvida que me perguntam bastante: eu quero mudar de carreira, mas estou perdida sem saber por onde começar. Essa é uma dúvida assim que sempre me falam. Então, assim, eu tenho repetido aqui, né, que assim, a gente precisa, não é com o mercado, não é com as empresas, não é com o seu chefe, não é com a sua equipe, você vai focar, buscar primeiro o que é essa insatisfação, por que eu estou insatisfeita neste momento e por que eu quero tanto mudar de carreira. Porque quando você quer mudar de carreira, quer trabalhar com o que você ama, de repente pode ser uma insatisfação momentânea, pode ser alguma coisa que
você nem precise mudar de carreira. Você muda de carreira trabalhando com o que ama, estando no seu próprio trabalho. Então, isto é, pode ser uma abertura de olhar que você faz. Eu sei que assim que a maioria das pessoas, elas querem realmente mudar de trabalho, mas também é uma possibilidade, porque você trabalhar com o que ama é fazer essa ressignificação do trabalho, entendendo que os seus talentos não estão sendo usados, e aí você realmente começar a trabalhar com o que você ama, que faz os seus olhos brilharem e que sim, realmente é possível. E aí, eu diria assim, que para você, se você não conhecer, não valorizar, não usar o seu talento até você transformar em pontos fortes, estar só concentrado nas suas fraquezas, não é nem assim um sinal de humildade, é um sinal de irresponsabilidade para sua vida. Olha, gente, eu sei que assim é muito duro eu te falar isso, mas eu sei que assim, eu sei que é quase que uma missão, porque eu, quando eu tava lá no meu momento de insatisfação, que eu tava chorando porque eu já não sabia o que fazer, eu queria ter ouvido isso, de que era a minha responsabilidade olhar aqui dentro e focando o que eu fiz de bom. Então faz aquela listinha, acho que eu já falei para várias vezes aqui, fazer essa listinha de tudo que você fez bom, de bom até então, para você entendendo quais são esses talentos, né? Mas que eu faço isso um pouco assim mais direcionado, óbvio, no curso, porque a gente tem um método a ser seguido. Por exemplo, há muitas pessoas, assim, todas as pessoas que estão aqui comigo, a gente quer mudar. Mas às vezes a gente tem que reunir todas as nossas coragem, todos os nossos a nossa força para realmente a gente querer fazer essa mudança. E só que assim, será que você está disposta a realmente fazer essa descoberta dos seus talentos, realmente descobrir o que é isso, despendendo tempo, dinheiro, energia, determinação, persistência para você fazer isso, porque isso vai precisar no seu processo. E se você fizer isso, eu tenho a garantia de que você vai começar a trabalhar com o que você ama, se você conseguir ter essa coragem, ter essa iniciativa mesmo para você fazer o que faz os seus olhos brilharem. E não tem idade, porque se você acha que você está velha demais, você vai começar a fazer isso com 80 anos, com 90 anos, quando você já estiver no leite de cama? Eu tenho certeza que não. Então, assim, se você não começou ainda, começa agora. Agora, a partir desse momento.